Vamos lá. Bom dia a todos, tá bom? Qualquer coisa pode me chamar aí pelo chat ou pelo áudio que eu entro, tá bom? Seguinte, pessoal, finalizando aqui nosso conteúdo sobre a história da natação, bem como do estilo livre, tá? Do nado crawl. Nós temos aqui, para que não ficasse um conteúdo bastante extenso, eu formulei e trouxe em forma de tópicos para que a gente pudesse compreender um pouquinho desse processo histórico e evolução da natação em si e também do nado crawl, tá bom? Então a natação ela é conhecida desde os tempos pré-históricos, né? Isso aqui em algumas aulas quando eu estava falando do estilo livre, né? Propriamente dito, eu estava citando que era utilizado desde a pré-história, principalmente para sobrevivência, né? Às vezes o indivíduo precisava atravessar um lago para poder sobreviver, né? Escapar de alguma presa, alguma coisa, e algum animal maior do que ele, e aí ele precisava passar pelos lagos. Então quem conseguia dominar essa parte da natação conseguia sobreviver, né? Então era uma questão de sobrevivência também. A natação de competição na Europa começou no ano de 1800, na maioria utilizando o estilo de bruços, tá? Então o estilo de bruços que a gente conhece mais tipicamente seria o nado de peito. Então historicamente o nado peito foi mais utilizado em competições, ou primordialmente em competições, do que o nado crawl, tá bom? No ano de 1896, a natação fez parte dos primeiros Jogos Olímpicos em Atenas. Então, a natação incorporou os Jogos Olímpicos em 1896. E na década de 1930, o estilo de mariposa foi muito desenvolvido, que seria, como a gente conhece, o butterfly, né, o borboleta. No início do estilo de bruços foi distinto, né, esse estilo no ano de 1952. Então aconteceu aí essa divisão entre o estilo de bruços e o estilo mariposas a partir do ano de 1952. Agora especificamente sobre o nado crawl. O nado crawl já era praticado bem antes do aparecimento de nossa civilização. Ele é sem dúvida o estilo mais utilizado e uma das características que eu sempre cito, ou mais rápido, tá? E aí é bom que não haja confusão entre mais rápido e maior gasto de energia. São duas coisas totalmente diferentes, tá? Principalmente aplicadas à natação. Porém, na verdade, ele não pode ser considerado como um estilo verdadeiro. Então, muitos autores não consideram o nado crawl um estilo verdadeiro. Por quê? Ao longo do que a gente pode estudar, ele dá uma ideia de que esse nado ele é praticado de uma forma muito livre. Por isso que dá-se o nome estilo livre, né? Uma braçada, uma pernada, uma coisa bem solta, bem não tão mecânica como os outros nados que vocês vão ver mais para frente. E aí até nas provas vocês vão identificar isso aí. Por exemplo, na prova, o que existe é a prova de nado livre e não nado crawl, tá? Quando o atleta pode nadar como quiser, até inventar um estilo próprio. Foi o que eu disse quando nós estávamos estudando lá as regras, principalmente na parte do juiz de chegada, né, que o atleta vai tocar na borda. E especificamente, no estilo livre, ele pode tocar na borda de qualquer forma, só que a maneira mais efetiva é com o braço estendido à frente, que aí ele vai tocar na borda, na parede da piscina, muito mais rápido do que quem quiser tocar com a cabeça, por exemplo, tá? Então, por isso que muitos autores às vezes se referem ao nado crawl como estilo livre, porque o estilo livre não tem tantas aplicações práticas de fundamento com relação ao nado, como a gente conhece, tá? A respiração, né? Nós já vimos que a respiração, o nadador ao realizar esse estilo, deve ter uma sequência ao respirar, né? Ao passar o braço direito e mergulhar na água, dando impulso, o corpo obtém mais velocidade. Nesses pequenos instantes entre o levantar e o mergulhar, o nadador pode virar a cara para o lado direito ou esquerdo, tá? E aí tem a hipótese de respirar sequentemente. Como assim, Kleber? A cada braçada fazer uma respiração. Tem atletas que faz a cada ciclo de duas ou três braçadas, que seria direita, esquerda ou ciclo. Lembra disso, né?
um ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos. Aí depende muito de cada atleta, tá? Então, basicamente, essas aí são algumas curiosidades que a gente viu da própria natação, em rápido, em forma histórica. Não quis me deter muito nisso. E é claro, aqui especificamente do nado crawl, como podemos ver, são só algumas curiosidades históricas com relação ao desenvolvimento do nado, considerações do estilo quanto às regras, tá? E a sua prática, bem como a respiração, que era um tópico que a gente já tinha discutido lá nos fundamentos, beleza? Passado isso, o que é que a gente vai falar hoje, Kleber? Natação adaptada, né? É um tópico que geralmente, assim, também pelo tempo da disciplina, como a gente foca muito na prática, não conseguimos abordar. E aí todos os pontos teóricos a gente está conseguindo abordar em detrimento aí do nosso momento online, tá? Então, a natação adaptada poderia ser natação para pessoas com deficiência ou simplesmente natação. Primeiro passo, quando eu me pergunto aí na natação, é pensar, né, se eu estou fazendo uma natação para pessoas com deficiência ou simplesmente a natação, tá? Muitas das vezes o professor não consegue diferenciar a forma de aplicar os fundamentos, a forma de interagir com o aluno, que a gente já viu aí todos os princípios pedagógicos aplicados à natação, né? E é claro, queira ou não, essa natação para pessoas com deficiência, ela tem algumas peculiaridades, particularidades que são inerentes, né, à própria deficiência ou à própria redução de mobilidade daquela pessoa. Quem gosta, quem tem predisposição, quem quer trabalhar com esse tipo de público, tem que entender que, por si só, na área da natação já tem um grande arcabouço de estudo, né? Quando a gente vai para a deficiência tem mais ainda, porque a natação ela se torna específica para cada tipo de deficiência, tá? Por exemplo, qual o primeiro passo, Kleber, quando eu vou trabalhar com natação adaptada, né? É claro que alguns podem estar em sintonia com o que a gente já falou nas aulas anteriores e outras poderiam estar diferentes, tá? Então, o primeiro contato com o seu aluno que está com que ele possui aquela necessidade especial, aquela redução de mobilidade, tá? Aquela deficiência, o primeiro contato é muito importante, porque você recebe o aluno com deficiência no programa de natação. E aí é claro, quando você recebe esse aluno, o primeiro contato que você vai ter com ele entre uma fala, entre uma pergunta, e aí é claro, a gente vai depender do tipo de deficiência, né? É muito importante para que você possa ter o andar junto com ele, ou seja, conseguir desenvolver os demais estilos. Por isso que eu coloquei aqui um pequeno confronto, né? Vocês podem ver na imagem de cima o indivíduo sem o aluno sem os dois braços, né? E aqui o aluno com todos os membros. Então são duas perspectivas de ensino diferentes, né? Imagine se o aluno está nadando sem os braços, né? E o outro aqui com os dois braços, sem nenhuma perca de membro nem nada. O grau de complicação no processo de ensino-aprendizagem até o aluno conseguir realizar esse deslocamento no meio aquático sem os segmentos do membro superior, tá? Então, o primeiro contato deve vir assegurado de todos esses tópicos aqui, tá? E é quando você recebe o aluno no seu programa de orientação, a partir do seu programa de orientação na natação, tá? Você deve saber primeiro qual a causa da deficiência dele, tá? Ou a deficiência em si, tá? Porque às vezes nós temos alunos que possuem, eles não nasceram daquela forma, mas por algum tipo de acidente sofreram alguma amputação de algum membro, né? Então, saber a causa é importante para que você possa trabalhar também esse aluno dentro da natação, tá? E é claro, cada um desses pontos aqui eles estão interligados. Quando eu recebo o meu aluno, que eu faço uma averiguação, um estudo junto com ele para saber a causa da deficiência, para isso
aplicar dentro da natação, eu tenho que demonstrar ter domínio, tá? É claro, domínio só se adquire com experiência. Se o cara nunca trabalhou, ele nunca vai ter experiência. E as primeiras aulas, esse primeiro contato com esse tipo de público, elas são muito difíceis, porque você precisa ter um domínio de conteúdo, ou seja, um arcabouço de informações bem grande, tá? E aí é claro, porque como eu disse, vários são os tipos de deficiências. E para natação adaptada, você não vai ter um método comum para todas elas. Você vai ter que se adaptar ou adaptar a forma de ensinar a cada grau de deficiência, tá? É o exemplo. Se nós temos aqui esse aluno que ele não possui os dois braços, imagine se chega outro aluno que não possui as duas pernas. Então são duas formas de ensinar de maneira diferente. E é claro, a gente já tem vários estudos, livros que falam sobre a natação adaptada, que dão bastante embasamento e fundamentação para vocês, tá? E é claro, nesse primeiro contato, onde acontece uma entrevista inicial com o seu aluno, conhecer ele, onde é que ele vem, quais as dificuldades que ele tem, né? Porque primordialmente, às vezes quando o indivíduo, eu não estou dizendo aquele que nasceu com deficiência, eu estou falando aquele aluno que sofreu essa perca de membros, essa deficiência, logo quando já estava em adulto. Por exemplo, imagine esse caso aí, o da figura 1, do ponto 1, né, que eu coloquei. Deixa eu só nortear aqui para vocês. Imagine que ele tivesse os dois braços enquanto adulto, e ele vai dirigindo, sofre um acidente e perde os dois braços. Os dois braços têm que ser amputados, caso de vida ou morte, tá? E aí, é claro, pode ser por esmagamento, pode ser por qualquer coisa. Quando adulto, é diferente de uma pessoa que já nasce sem os dois braços. Vocês já devem ter visto isso lá na disciplina de... não me recordo agora o nome, mas pessoas com necessidades especiais, né? E aí, são dois aspectos psicológicos bem diferentes. O aluno que nasce sem os dois braços e se acostuma ao longo da vida, para ele é como se ele nunca tivesse experimentado esse ponto de vista de ter o membro. Para o indivíduo que tinha os braços e quando perde, há um grande índice, um grande pensamento de incapacidade, de que ele não pode mais realizar tudo que ele realizava antes. É claro, algumas atividades, por exemplo, se o indivíduo não tem os dois braços, complicam, tipo a locomoção. Como é que esse indivíduo vai andar de carro, de moto, tá? Mas outras atividades ele pode realizar, esportes, exercício físico, trabalho, tá? Tudo uma questão de adaptação. Então, torna-se mais difícil partindo-se desse pressuposto, porque você tem que fazer todo um trabalho psicológico com seu aluno para que ele possa compreender. Tipo, na natação, você pode pensar, né, que só tem como nadar se tiver os dois braços. E como é que nós temos atletas que não têm nem braço nem perna e conseguem nadar melhor do que quem tem braço e perna? Qual a explicação? Né? Então, tem todo esse aspecto aí que o professor tem que ter domínio e conhecimento, tá? E aí onde surgem as primeiras orientações. Onde é que a gente vai indicar o que aquele aluno vai fazer, o que é que ele pode, as limitações, as possibilidades. É muito importante o professor estar bem antenado nisso, viu? Oi, pode falar, viu, Luan? Estão pedindo para o senhor aceitar aí na aula. Pronto, eu já estou aqui, é só eles entrarem que já aceita. Porque às vezes quando eu saio um pouquinho perde o contato. Quem era que ia entrar? Pronto, já deu certo aqui. Tá, então dito isso, esses tópicos aqui são os que resumem
o nosso primeiro contato com o aluno que tem alguma deficiência, tá? Seja ela de mobilidade e outros aspectos que a gente vai discutir mais à frente, tá? Ambiente da piscina, né? Então, é muito importante. Uma piscina e é mais difícil de encontrar, já é difícil encontrar piscinas para poder ter as aulas de natação, quanto mais um ambiente aquático adaptado para esse tipo de público, né? Piscinas não tão fundas, com facilidade de acesso, de saída e de entrada na piscina, tá? Mas o trabalho com essas pessoas com necessidade, com a deficiência física, tá? Ou de qualquer outro tipo, dentro do ambiente da piscina, o primeiro passo seria reconhecer o espaço e a entrada na água. Por quê? Justamente isso, ele vai ter que recobrar a confiança, e aí voltando de novo ao exemplo do slide anterior, seja se ele já possui essa deficiência, nasceu com ela, ou se ele adquiriu essa deficiência em detrimento de algum acidente, tá? E aí, é claro, reconhecer o espaço de entrada na água é muito importante, porque ele tem que ter confiança que ele vai conseguir entrar e vai conseguir sair da água em segurança, com o auxílio do professor ou sem o auxílio do professor, tá? E aí é claro, dependendo da severidade da deficiência, em alguns casos a piscina não tem como se adaptar, porque vai ter sempre o auxílio de uma pessoa, tudo bem? Para poder entrar e sair. E é claro, dentro desse aspecto nós temos que considerar a deficiência visual, a mental e a deficiência física, que são pontos importantes na aula que devem ser considerados com relação a esse tipo de público. Conhecer o espaço através de uma deficiência visual é tudo através do que? Do toque. Conhecer a piscina com uma deficiência mental, ele vai ter que, de uma forma bem lúdica, compreender que aquela piscina não oferece riscos a ele. É claro, muito mais difícil porque às vezes atrapalha muito a deficiência mental, até mesmo na troca de informações. E aí, é claro, sempre vai ter um tutor, uma pessoa que é responsável para poder dizer quais as dificuldades daquele aluno. E a deficiência física entra aí com a mobilidade reduzida, né? Que seria algum membro, alguma coisa que foi perdida em algum acidente, ou que esse aluno já nasceu sem os braços, sem as pernas, foi o exemplo que a gente já citou anteriormente, tá? Então, tópicos a serem abordados: reconhecimento do espaço ou entrada na água, seja ela para esses três tipos aqui de deficiência que são as mais comuns, tá? Visual, mental e física. E é claro, dentro desses alunos, tá? Com esses alunos, nós temos que desenvolver técnicas de transferência. O que seriam essas técnicas de transferência? Vocês podem ver que eu vou retratar dois tipos de transferência: a transferência independente e a transferência dependente, tá? Na transferência independente é quando esse aspecto desse aluno já consegue fazer uma entrada, uma saída, uma locomoção dentro do ambiente aquático com ou sem nenhum auxílio de outra pessoa. Aqui nós temos o caso de um cadeirante. Ele vai ter essa necessidade apenas da pessoa apoiando, porque a cadeira vai deslizar, tá? Mas é só isso. Todo o processo de entrada e sair da água, ele faz com a força dos segmentos dos membros superiores, tá? Sem o auxílio de outra pessoa. Na transferência dependente, você vai necessitar de um auxílio de um professor, de um colega, de um tutor, até mesmo no encaixe da barra da natação. Então, quanto mais para a saída e entrada. Então, esses aspectos de transferência pode ser também retratado dessa forma, como também nós poderíamos falar do aspecto motor, né? No aspecto motor, vocês devem ter visto em crescimento, desenvolvimento e aprendizagem motora, que às vezes uma habilidade física ela pode ser transferida de uma modalidade esportiva para outra, tá? Nesse caso, pensando aqui no aspecto de locomoção e transposição de entrada e saída da piscina, no exemplo 1 que eu falei do cadeirante, né?
Eu vou estender um pouco mais essa aula porque ela é mais breve, tá bom, galera? Então, o segmento aqui, por exemplo, musculação, treinamento de membros superiores, ele vai conseguir se locomover, fazer essa entrada e saída da piscina com mais facilidade, tá bom? Então é importante repassar isso para o aluno com deficiência, que são as técnicas de transferências, que podem ser dependente, independente ou parcialmente independente, tá? Eu não coloquei aqui, mas vocês podem entender basicamente que essa daqui é uma técnica de transferência independente, bem parcial, né? Que ele consegue fazer a entrada e saída um pouco auxílio de um indivíduo para ajudar ele. Tá, algumas peculiaridades que são inerentes a cada indivíduo ou a cada deficiência, tá? Indivíduo ou deficiência. Possíveis interferências no processo de ensino-aprendizagem da natação para esse tipo de público. E aí são pontos importantes a serem considerados. Vamos lá. A presença de um trauma. Esse aqui, se não for um dos maiores, não for o maior, quer dizer, seria um dos. Por quê, Kleber? A presença de traumas para uma pessoa que eu posso dizer, não vou dizer normal, mas que tem todos os membros, nenhuma deficiência intelectual, tá? Ou física, nem nada, a presença de traumas já pode dificultar a aprendizagem dele na natação. Vocês vão ver isso com os demais colegas na nossa parte prática, mais à frente, tá? Que tem pessoas que têm dificuldade, justamente as pessoas que já vieram de algum trauma, exemplo, algum afogamento parcial, seja ela estava tomando banho numa piscina, na praia e começou a se afogar, dificulta o contato desse aluno com a água. Eu já tive, ao longo dos meus 5, 6 anos quando estava trabalhando com a natação especificamente, eu tive, de criança a adulto, né, eu ministrava aula. Eu tive aluno de todos os tipos, com deficiência intelectual, mobilidade reduzida, como também alunos que não tinham nenhum tipo de deficiência, mas eles tinham trauma. E aí eu posso citar duas situações aqui bem peculiares que foram bem difíceis, atrasaram bastante o processo de ensino-aprendizagem da natação, tá? Que é uma aluna minha que teve um afogamento quando criança, ela fazia aula de natação e aí a professora teve um deslize de que forma? Deixa eu prestar atenção nela, quando pequena. Ela estava se afogando, como foi que a professora fez a retirada dessa aluna da piscina? Puxando pelos cabelos. Ou seja, tanto a menina sofreu o trauma no aspecto de afogamento, como também teve que ser puxada da piscina pelos cabelos. Então teve a questão da dor que ela sentiu na hora do puxão. Tudo aqui dali são situações que tornaram o ambiente aquático, como é que eu posso dizer, com um ambiente aquático, um ambiente de dificuldade de aprendizagem, ou seja, medo, receio. Para vocês terem ideia, ela só entrava na piscina quando eu estava perto da escada. Isso eu estou falando em cerca de 30 centímetros, 40 centímetros de água, ou seja, a água batendo aí geralmente no joelho e na coxa. Ela só adulto, viu? Só conseguia entrar na água se eu estivesse do lado da escada. Ela só subia e descia pela escada, tá? Até para poder, qualquer passada que ela fosse fazer dentro da piscina, era com a mão esquerda na borda da piscina e eu na mão direita segurando ela para poder caminhar, que ela com medo de deslizar e não conseguir levantar. Então, até essa presença de traumas dificultam, ou seja, causam interferências no processo de ensino-aprendizagem da natação, tá? E aí vamos lá. Outras dificuldades que podem surgir, algumas interferências. Nós temos aí a alteração da memória, e são indivíduos que você explica determinada atividade, pouco tempo depois ele já chega lá e pergunta de novo: professor, como é isso? Aí depois, pouco tempo depois: professor, como é isso?
Então, ou seja, essa alteração na memória, que ele não consegue assimilar, aprender e utilizar, dificulta sim o processo de aprendizagem, tá? Falhas de atenção muito mais recorrentes em crianças, tá? Eu digo assim porque a criança ela já se distrai com muito mais facilidade. E aí, é claro, tudo isso aqui vocês podem aplicar a um processo ou alguma deficiência que vai dificultar mais ainda, tá? É só somar. Falhas na atenção, já tem crianças que se distraem com muita facilidade. Imagina uma turma com 3, 4 crianças com deficiência. Aí, ou seja, o professor tem que utilizar de muitos recursos pedagógicos, materiais coloridos, a forma que for para poder chamar a atenção desse aluno, tá? Vícios posturais, tá? Uma questão aqui de profilaxia. Que seria isso, Kleber? Cuidados com a saúde. A natação, ela é sim o método profilático ou método de tratamento e prevenção de vícios posturais mais efetivo. Primeiro, já discutimos em aulas anteriores, é o exercício mais completo. Segundo, quando eu estou lá na natação, eu diminuo toda a sobrecarga empregada pela gravidade no meu corpo, tá? E é só lembrar, na natação, se alguém chegar para você e disser assim, eu vou fazer natação porque não tem impacto nenhum. Tem sim, natação tem impacto, porém o impacto ele é reduzido. E aí é claro, com o nosso conhecimento nós temos que saber explicar isso aqui, por questões hidrodinâmicas, por propriedades físicas da água, tá ok? E aí tem toda aquela construção de massa muscular, massa gorda, processo de flutuação. Tá, Kleber? De maneira profilática, voltada para vícios posturais. A natação é praticada principalmente qual posicionamento? Na horizontal, deitado, seja em decúbito ventral ou decúbito dorsal, barriga para baixo ou barriga para cima, tá? E aí é claro, quando você está nessa posição, você diminui a pressão, a ação da gravidade em quem? Na sua coluna, nos seus discos intervertebrais. Consequentemente, você ajuda a fortalecer, a relaxar, tá? E aí, é claro, adquirir uma postura que a gente chama de postura correta. E aí entram dois pontos, não seria 2 pontos, mas 2 dizeres, né? Que, por exemplo, as meninas não deveriam fazer natação porque iriam ficar musculosas, né? Com essa parte do ombro largo. Não é isso. O que é que a natação causa? Um efeito no corpo humano, ajuste da postura correta. Consequentemente, em 2 pontos positivos. Tem gente que diz que a natação ajuda a crescer. Por quê? Que anda todo enrolado, aí quando sai da natação sai com a postura ereta. Cresceu? Não, houve um alinhamento da sua postura, tá? E é isso que acontece também com as meninas. Quando pratica muita musculação, não quer dizer que você fez hipertrofia de segmento superior, não. Quer dizer que você adquiriu uma postura correta, tá? Seja sem ser com aquelas curvas exacerbadas demais, seja cifose ou lordose, tá bom? Então a natação por si só, ela está empregada a isso, tá? Ela ajuda na manutenção, na prevenção e no tratamento da postura, por conta de todos esses aspectos que eu já citei para vocês, tá? É praticado numa posição relaxada, que é em decúbito não, né? Na posição horizontal, há menos ação da gravidade sobre a sua coluna, consequentemente você relaxa mais. É o mesmo exemplo de que, se você fizer a aferição da sua postura de manhã e à noite, você vai ver que há uma diminuição, né? No caso, você acorda de manhã com 1,72 m, quando for à noite você está com 1,69 m, 1,68 m. Aí cria-se aquela pergunta em cima: por que foi que eu diminui? Por que foi que eu encolhi? Você não encolheu. Aconteceu um achatamento dos seus discos intervertebrais. Consequentemente, você teve uma diminuição parcial da sua estatura. Recorrente a quê? Se você trabalha o dia todo em pé. Quando você dorme, sua coluna relaxa. E aí, é claro, não só a coluna, toda a musculatura, o osso, tá? E aí, consequentemente, você acorda um pouco mais alto. É claro, você acorda um pouco mais alto, mas seu nível de flexibilidade mais baixo, tá? Então, são todos esses
aspectos que a gente deve relatar e são peculiaridades importantes na natação. Se você chega algum aluno para você com algum vício postural, é importante o professor entender e como tratar. É o exemplo. O cara tem problema de bico de papagaio, então vai passar para ele executar só o nado borboleta. Você acaba prejudicando em vez de ajudar o seu aluno, tá bom? Tem certos tipos de nado estilos que ele não pode praticar. E aí, é claro, coloquei a situação de pessoa com deficiência e sem deficiência. E é claro, o mais difícil de tratar, crises convulsivas. Esse aluno merece não uma atenção especial, mas uma atenção redobrada. Se você tem aluno que sofre crises de convulsões, muito cuidado nele, porque se ele sofrer uma convulsão na parte funda da piscina, ele vai se afogar, tá? Então é importante o professor estar atento a isso aqui. Então todos esses aqui são aspectos que podem interferir no processo de ensino-aprendizagem. E aí, mais uma vez, vocês podem colocar tanto no aspecto da pessoa com deficiência, como a pessoa também sem deficiências, tá? Tá, e o aspecto de ensino, Kleber, do processo de ensino-aprendizagem da natação para pessoas com deficiência, muda? Não. Nós tanto passamos por uma adaptação ao meio líquido, só que essa adaptação ao meio líquido tem que atender à necessidade ou à deficiência daquele seu aluno. É importante isso aqui. Você vai pegar e adaptar. Existem várias formas, tá? E aí, é claro, o professor vai ter que usar do jogo de cintura, de como é que ele elabora as aulas e como é que ele adapta cada um dos fundamentos para ensinar esses alunos, tá bom? Domínio respiratório, flutuação, recuperação, mudança de decúbito, que é do ventral para o dorsal, tá? Exemplo, nado crawl, nado costa, é uma mudança de decúbito. Tudo isso aqui são aspectos empregados ao processo de ensino-aprendizagem. E, é claro, vocês não devem desconsiderar o slide anterior. Quando eu vou montar minha aula, por exemplo, eu tenho todas aquelas dificuldades inerentes ao meu aluno, mas agora eu vou pensar numa forma de ensinar. E aí eu tenho processos de adaptação, domínio da respiração, flutuação, recuperação e mudança de decúbito. Eu tenho que me adaptar àquelas dificuldades, bem como ainda somar o quê? Ao processo de deficiência daquele meu aluno. A adaptação ao meio líquido vai ser a mesma coisa para uma pessoa que tem deficiência, para uma pessoa que não possui deficiência. Eu digo assim, nem sim nem não, mas depende. Tem vários artifícios que a gente pode utilizar, por exemplo, a borda da piscina. A borda da piscina, a parede da piscina, né, quando você está sentado lá e tem o primeiro contato com a água, pode ser utilizado tanto para a pessoa com deficiência como para a pessoa sem deficiência, tá? Se a pessoa não possui os membros inferiores, faz a adaptação ao meio líquido com quem? Com os braços. Se a pessoa não possui os braços, mas possui as pernas, faz a adaptação ao meio líquido com quem? Com as pernas. E aí você vai fazendo um sistema de progressão de acordo com o avanço daquele seu aluno, tá? E é claro, nesses aspectos também entra o processo de deslize, de palmateio quando houver braços, quando não houver, o segmento priorizado vai ser as pernas e vice-versa, se ele não tem as pernas, vai ser o braço. Momento de propulsão, estilos de nado, saídas e viradas, tá? Então são aspectos a serem bem ponderados de acordo com o grau de deficiência. Pessoal, dúvidas? Como eu disse, hoje é um dia ser bem breve, porque a gente já está encerrando aqui nossos conteúdos teóricos, tá? O de hoje foi bem pautado assim nessa parte nossa histórica, através de tópicos, e aí um pouco de conhecimento a respeito da natação adaptada, que tem pessoas que têm dificuldade realmente de trabalhar com pessoas com necessidades especiais ou que têm algum tipo de deficiência. Então é muito importante isso aí, não é todo mundo que se identifica, mas é bom ter uma pequena base do que fazer, né? Creio eu que com essa aula vocês agora vão entender, por exemplo, se um dia tiverem essa oportunidade de trabalhar em algum clube, né? Principalmente quando vai surgindo aí os estágios nos semestres finais, que aí você pode fazer aquelas seleções do SESC, né? Nós temos aí o exemplo do Iguatu, já tivemos alunos que passaram lá
e ficaram uma boa temporada. E aparece alunos dos mais variados cantos, né? Por exemplo, dá o exemplo do Iguatu ou de outra cidade circunvizinha que tem alguma afiliação com o SESC. E pode ter alunos com deficiência. Então, a partir dessa nossa aula, vocês podem ter um ponto de partida para poder se situar. Pronto, você vai lá, conversa com seu aluno, a deficiência é essa. Aí você vai, estuda e monta as limitações. Nas primeiras aulas, você, com a adaptação meio líquido, vai conhecer quais são as limitações daquele aluno e já bola um sistema de progressão de exercícios para poder ensinar a natação a ele, especificamente o estilo crawl, costa, peito, borboleta, dentro das dificuldades dele, tá? Dúvidas, pessoal? Se vocês não tiverem dúvida, a gente encerra hoje, tá bom? Já vou estar subindo essa aula para o YouTube e mais tarde eu vou estar lançando a atividade, beleza? A tarefa nossa. Nenhuma dúvida? Acho que não, né? Então, pessoal, hoje Kleber, Oi. eu tenho uma dúvida sobre esse último tópico, que foi o ensino da natação, sobre a recuperação eu não entendi muito bem do que se trata, como é feita essa recuperação. Ah, tá. É porque dentro do estilo de cada nado nós temos braçadas e pernadas, tá? E a recuperação entre um processo de braçada e de pernada é onde você vai trabalhar com seu aluno dentro do, por exemplo, recuperação. Nós vimos que tem um momento da braçada fora da água. Aquele momento pode ser chamado de recuperação, tá? É porque às vezes só o termo pode ficar com dificuldades. Exemplo, o aluno que... pronto, só um minuto aqui. Essa aluna aqui, essa atleta que não possui a palma da mão, tá? Ela faz uma recuperação da braçada fora da água da mesma forma, tá? E ela vai ter um momento de propulsão também dentro da água, que é quando ela vai gerar velocidade. Então esse momento de recuperação é quando eu estou falando principalmente para o segmento do membro superior, tá? Que é quando não há ação propulsiva. Deu para entender? A recuperação também pode ser entendida. Deu sim. A recuperação também pode ser entendida como uma recobrança do gasto energético, né, pós-exercício. Porque, vamos lá, você vai trabalhar com pessoas que têm deficiência. Muitas delas, a maioria das vezes, não praticam nenhum tipo de exercício físico. O processo de recuperação, você pode também estar empregando a recuperação física pós-exercício, tá? Após a aula de natação. Atividades mais leves, mais relaxantes, que ela consiga oxigenar com mais facilidade, que ela consiga recuperar, tá? De uma forma ativa. Como assim, Kleber? Dentro da natação, o atleta nada e após cada prova de natação, ele não vai sentar e descansar, né? Ele vai para outra piscina, fazer o que a gente chama de recuperação ativa. Ele vai relaxar, recobrar energia, diminuir a frequência cardíaca nadando, tá? É o mesmo exemplo da corrida. Se você faz uma corrida longa, você não deve parar bruscamente, você deve diminuir o ritmo e fazer a recuperação ativa através de uma caminhada, tá? Seria esse aspecto do ponto de física do treinamento. Mas também dentro da natação poderia ter o aspecto de recuperação entre a execução de um fundamento e outro, tá? A braçada fora do ambiente aquático, que é esse momento aqui na fase aérea, também é chamado de recuperação, ok? Kleber, deixa eu fazer uma pergunta. Pode fazer. Sobre isso aí, eu já escutei muito que quando você está fazendo alguma atividade física de alta intensidade, você não pode parar bruscamente e tal. Mas, tipo, tirar o exemplo da luta. Os caras lutam, passam ali 5, 4 minutos em uma atividade intensa e descansam, param, jogam água na cabeça. Tá entendendo? Eu não consigo entender que alguns esportes eles indicam isso e outros eles fazem como se fosse uma coisa normal. Mas tu tá dizendo numa luta oficial? Luta oficial. Pronto, o cara tá lá lutando. Enfim, não tem como fazer recuperação lá, tá? Mas quando ele vence, ele não fica parado. Às vezes ele fica andando de um lado pro outro um pouquinho ali, se balançando um pouco. É uma maneira de se movimentar e fazer uma recuperação ativa. Só que o certo seria, por exemplo, eu vou colocar esse caso seu aí como nível de intensidade. É diferente, bem diferente de uma prova de natação de 100 metros. Ele passa ali 4 minutos lutando,
com o adversário, mas ele controla muito o oxigênio, assim. É diferente da prova de natação dos 50 metros nado livre, que o atleta é alta intensidade muito mais do que na luta. Quando ele chega lá do outro lado, ele está bastante esgotado. Ele fica respirando ali, oxigenando, mas depois ele vai para a piscina para poder fazer a recuperação ativa, diminuir essa frequência, diminuir aí, como é que eu posso dizer, o processo de oxigenação, né, que ele fica muito exausto, tá? Mas dentro da luta oficial, às vezes ele fica só dando uma caminhadazinha dentro do octógono, tô dando esse, ou do, não sei como é que chama, do ringue de luta, tá? E aí ele fica andando de um lado pro outro, só um pequeno balançado já é diferente de você ficar só totalmente parado, sentado, respirando com a cabeça baixa, tá? Pode perguntar, Igor. Vai perguntar mais alguma coisa, Igor? É que a mãozinha estava levantada. Entendeu? Então aí essa parte de recuperação ativa dentro de alguns esportes às vezes não acontecem pelo curto período de tempo. Ele luta, após a luta vai ter a nomeação aí do vencedor. Mas quando não acontece ou demora muito aquela apuração de pontos, pode perceber que às vezes ele fica andando um pouquinho ali no octógono, 3, 4 passos para lá, 3, 4 passos para cá. É uma maneira de recuperar sem estar totalmente parado, ok? Eu sei que não tem tanto a ver com o nosso conteúdo daqui que a gente falou, mas acontece dessa forma, tá? Então, dentro da natação, recuperação de dois tipos. A recuperação ativa, né, que eu falei para vocês, dentro da piscina, executou uma prova, vai para outra, ou a recuperação que a gente pode falar, recuperação da abraçada, que é também chamado de momento não propulsível, está dentro da área da fase aérea, que o braço não gera uma sobrecarga, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Nenhuma? Então pronto, pessoal, a gente encerra hoje aqui esse nosso conteúdo, tá ok? Quando for semana que vem, nós estaremos nos detendo mais um pouquinho, que é a aula um pouco mais longa, mais concentrada, falando sobre salvamento e resgate aquático, né? Como fazer. Vamos discutir primeiro, inicialmente tudo a partir de princípios teóricos, né? E aí depois, possivelmente aí quando a gente retornar, a gente vai estar vendo a parte prática desse salvamento aquático, tá? Ok? No mais é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Só lembrando, uma atividade encerra hoje, né? Aquela que eu coloquei da semana passada. E a outra já entra amanhã automaticamente no sistema de vocês, tá? Beleza, valeu pessoal, tchau, tchau.